Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Conexão Blendon, conectando pessoas e ideias. Estamos aqui hoje para mais uma conversa. E Denis, conta aí pra gente, quem que vai falar com a gente hoje aqui no Conexão Blendon? Hoje estamos com Ângela Pinhatti, a Chief Sustainability Officer da Natura. Uau! Um prazer. Obrigada pelo convite aí. Mais de 20 anos de Natura. A gente está com uma expectativa muito alta aqui para essa conversa, discutir os aspectos da sustentabilidade, de como é que isso participou da jornada de criação de valor da Natura. Acho que vai ser uma boa conversa. Muito Legal. bom. Obrigado aí pela tua presença em primeiro lugar. Acho que eu sempre gosto de começar a conversa, Angela, assim, entendendo um pouquinho, né, dos nossos convidados e convidadas, entendendo um pouquinho a trajetória, por onde passou. Então, se você puder falar um pouquinho rapidamente para a gente sobre a sua carreira, os principais marcos e tal. Então, conta um pouquinho. Eu sou engenheira química de formação, me formei pela UFSCar, em São Carlos, tenho 32 anos, né, nessa jornada e passei por 3 grandes empresas, que foi a Ródia, Unilever e agora os últimos 20 anos na Natura. Toda a minha carreira é dedicada em supply chain. Né? Então, em todos os subprocessos de supply chain, eu participei de compras, manufatura, engenharia, qualidade, logística, toda a cadeia logística. E isso dentro da Natura, que é uma empresa que tem muita vocação por sustentabilidade, que a gente vai falar daqui um pouco, eu acabei desenvolvendo muitos projetos de sustentabilidade em supply chain e por isso que acabei chegando nessa posição nos últimos 2 anos, né? Então, acho que foi uma carreira bem feliz e passei por 3 empresas que eu aprendi muito nas 3 empresas. E continuo aprendendo, né? Todo dia, né, a gente aprende alguma coisa. É super bacana que todas elas têm uma trajetória de sustentabilidade interessante, né? Unilever é um marca internacional, Natura uma super referência no Brasil, bem bacana. Legal. E eu queria começar já explorando um pouco da questão do posicionamento estratégico. Que a gente ouve muito, quando a gente pensa em Natura no Brasil, a gente pensa em referência, em sustentabilidade, começou a falar de uma série de práticas anos antes de virar um ponto de mercado. Mas eu queria entender como é que você enxerga, como é que a gente pode explicar, por exemplo, para um investidor, como é que sustentabilidade é de fato um diferencial competitivo na companhia, como é que isso ajudou a criar e preservar valor ao longo desse tempo? Acho que assim, o nosso presidente usa uma frase que eu gosto muito, que ele sempre fala que a gente precisa transformar desafios socioambientais em oportunidades de negócio. Toda vez que eu transformo em oportunidade de negócio, eu gero valor financeiro para a empresa. E como eu transformei esse impacto socioambiental, eu gero valor econômico para a sociedade. Então, vou trazer um exemplo muito concreto que a gente fez há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, que foi a trajetória da linha Ecos. Lá em 2000, a gente olhou para a floresta amazônica e pensamos, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa para proteger essa floresta. E começamos a fazer estudo, né, pesquisa, desenvolvimento de ingredientes de bioativos, e com isso a gente criou a linha Ecos, né? Então, toda uma linha de produtos pessoais, shampoo, condicionador, sabonete, baseado em ativos. Começamos com poucas comunidades, comprando semente. À medida que o nosso negócio foi prosperando, ou seja, tinha uma alta demanda pela linha Ecos, a gente foi desenvolvendo relações com as comunidades, passamos de compra de semente, começamos a instalar mini fábricas dentro das cooperativas. Então, hoje, nós trabalhamos com 45 comunidades, nós temos 19 mini fábricas que são das cooperativas e eu agrego muito mais valor. Então, ao invés de eu pagar pela semente, eu pago até 60% a mais porque eu compro o óleo ou a manteiga diretamente da comunidade. Só que isso não é filantropia, isso eu não estou subsidiando uma cadeia, mas eu gerei valor através de uma linha de produto que é altamente bem recebida pelos nossos clientes, né? Então, acho que é uma forma muito concreta de traduzir a oportunidade em negócio. Que bacana. E eu queria agradecer ao nosso conselheiro Helmut Bossert,
que trabalhou 10 anos com vocês na Natura, na área de relações com investidores, e nos apresentou. E uma das coisas que eu sempre discuti com o Helmut foi, bom, e uma das vantagens, na minha visão, do produto como esse da Natura, é que ele não é um commodity fácil que você encontra outro 100% igual, praticamente igual no mercado, né? Quando você pega aqueles produtos mais padrão, você encontra do concorrente A e do B, você sente o cheiro dos dois é igual, a textura é igual, às vezes você troca de shampoo sem pensar. É isso. E num produto diferenciado como essas linhas, você não encontra, você não consegue, o consumidor não troca tão fácil sem ser uma mudança, entre aspas, um pouco mais abrupta no estilo de consumo. Faz sentido isso? Eu acho que faz sentido, né? A gente consegue trazer um diferencial para o consumidor. A outra coisa é que a gente tenta traduzir, não é uma tarefa fácil, mas a gente tenta traduzir toda essa história de impacto na cadeia, em todos os seus elos, para o consumidor final. Então, hoje em dia tem uma parcela de consumidores que se importam com questões de sustentabilidade. E no final do dia eu falo, se você quer garantir um pedacinho da floresta em pé, ou se você quer garantir um melhor sustento para uma comunidade, ou até dividir a renda aqui nesta cadeia através de uma compra com uma consultora de beleza, você não precisa fazer doação. Compre um produto Ecos que você está movimentando toda uma cadeia, né? Então, através da venda direta, você compartilha valor com a consultora, voltando para trás no início da cadeia de valor que estão as comunidades, eu pago através de comércio justo, né? A gente tem certificação EBT, que é a Union for Ethical Biotrade, com todas as nossas comunidades para garantir essa negociação justa com as comunidades. A gente faz o que a gente chama de uma folha aberta, né? Onde está os custos da cadeia, onde está o lucro deles e trazendo muita clareza nesse processo. Então, são negócios que engajam consumidores comprometidos e transformam uma cadeia de valor inteira, gerando e distribuindo valor em diversos níveis, né, da Amazônia até a consultora que mora do lado da sua casa. E é engraçado até te ouvindo falar, pensando numa visão do financeiro mais tradicional, né? Por que não espremer essa cadeia? E eu acho que talvez o espremer a cadeia também te torna mais vulnerável a ser trocado por ela, né? Exato, acho que porque não espremer primeiro, por uma questão ética, número 1, né? A gente está falando de duas forças muito díspares, né? Uma empresa grande negociando com uma comunidade pequena, então tem um tema ético, número 1. Número 2, eu não tenho nenhum contrato 100% dedicado de uma comunidade para a Natura, mas eu tenho fidelidade dessas cooperativas porque eles confiam na relação há 25 anos. Né? Nos tempos difíceis e fáceis, eu estou lá com eles desenvolvendo também infraestrutura, eu pago toda a parte de repartição de benefícios quando eu faço uma pesquisa em determinada comunidade, né? Então um percentual do produto ele vai para a comunidade para investir em infraestrutura. Então o meu diferencial em garantindo uma negociação justa é de uma certa forma uma lealdade desse fornecedor, né? Que você tem um retorno, por exemplo, em momentos de seca que a castanheira, porque lembra que eu dependo da natureza, né? A castanheira, quando ela deixa de dar fruto, eu tenho prioridade na compra porque o cara prefere vender para mim do que vender para um atravessador que aperta ele em preço, né? Então, acho que você precisa ter um olhar apreciativo sobre sua cadeia e entender realmente qual é o valor de uma forma mais ampla, né? Do que só pensar em redução de custo a todo custo. Perfeito. Uma coisa que eu acho que eu e o Paulo a gente estava discutindo hoje, né, Paulo, foi a evolução desses últimos 20 e poucos anos. Sim. Como é que o mercado mudou? Como que assim, vamos dizer, a estratégia de sustentabilidade que vocês enxergavam há 2 décadas atrás, né? O que ela mudou em relação aos tempos atuais? Olha, na história da Natura, acho que a gente sempre olhou a estratégia de sustentabilidade como uma evolução.
Então, primeiro que a estratégia de sustentabilidade está na Natura desde quando nasceu, praticamente lá em 1969. A gente foi realmente muito pioneiro, e eu acho que até algumas vezes o mercado olhava para a gente e falava, meu, do que eles estão falando mesmo? Então, um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, refil de produtos pessoais. Nós começamos a fazer em 1983, né? Há uns tempos atrás, quando eu estive em New York Climate Week, eu entrei numa loja assim mega famosa do pessoal falando, nossa, finalmente, olha os nossos produtos com refis agora, 40 e poucos anos depois que Natura tinha lançado. Então a gente foi muito pioneiro em trazer refil. Faz 2 anos mais ou menos a gente lançou o primeiro creme concentrado, que eu reduzo 80% de embalagem, porque eu vendo o produto concentrado e você dilui na sua casa a mistura. O usuário que faz a mistura final. Né? Então a gente sempre busca, através de inovação, fazer essa transformação. Então acho que primeiro tem um pioneirismo da Natura. O segundo ponto é que eu acho que ela veio muito sempre olhando as tendências mundiais, então acompanhando Rio 92, que eu acho que foi um marco muito importante, né, olhando para a história da Natura. E hoje a nossa reflexão não foi diferente, né? Nos últimos 2 anos a gente passou discutindo muito que sustentar o mundo da forma que está, a gente vai morrer, né? Talvez seja a única coisa certa que a gente tem quando a gente olha as crises climáticas que a gente está enfrentando, a gente em país em desenvolvimento, as desigualdades que a gente tem. Então a gente tem muito desafio, e quando a gente olha globalmente também as guerras, então acho que assim, não temos mais espaço para falar em sustentar a situação atual. O que a gente hoje está se propondo a fazer é uma agenda de transformação em direção à regeneração. Então, o objetivo da Natura é ser um negócio regenerativo até 2050. Né? E o que a gente tem falado? Que a gente tem caminhos para a regeneração, de como chegar lá. Porque ainda falta tecnologia, né? Então, assim, um exemplo bem material é o uso de plástico. Eu acho que plástico talvez foi um dos materiais mais sensacionais nessa era moderna, porque assim, ele trouxe solução para absolutamente tudo. Mas de tão bom que ele foi, a gente usou um uso excessivo, né? E assim, todo plástico que a gente criou, ele continua na Terra, né? Porque ele não se degradou, ele está aí na superfície da Terra. Mas a gente precisa achar qual que é a próxima solução através de bioplástico, de resinas de celulose, que causem menos impacto no mundo. Então, a proposta de regeneração é levar essa agenda à frente, no nosso caso, trazendo inovação que a cada passo tenha um impacto inferior à sua antiga versão, ou pelo menos à média da sua categoria, evoluindo em relação ao uso de ingredientes, indo cada vez mais em direção à vegetalização de fórmulas. Então, atualmente, 87% das nossas fórmulas já são de base vegetais, a gente tem um objetivo de até 2030 chegar em 100%. Né? A gente também faz uma grande transformação no uso de embalagens, tentando reduzir gramatura de uso de plástico, reduzir gramatura de uso de vidro. Depois, incorporando os bioplásticos, então polietileno de base de etanol é um bom exemplo, mas a gente hoje já tem ao redor de 25% das nossas embalagens plásticas sendo produzidos com material reciclado pós-consumo, que é aquele que eu pego lá no descarte do nosso consumidor para voltar para a minha cadeia. Mas precisamos continuar evoluindo, né? Então, o convite de regeneração é como a gente restaura de áreas de pasto para voltar a ter floresta, como a gente olha para packaging e eu crio packaging, né? Material de embalagem com menor impacto ou que não cause impacto. Então, outro exemplo nosso é na linha Biome, que a gente lançou também shampoos e condicionadores sólidos. Eles são super bons porque, primeiro, zero uso de plástico, a embalagem é de papel. Shampoo e condicionador sólido é a melhor forma
concentrada de eu mandar o produto para o consumidor. E a gente desenvolveu uma saboneteira plástica que ela parte de um processo de biometano, então ela captura carbono no processo de produção, ao invés de gerar carbono, né? Nossa, sensacional. E é uma mudança de paradigma grande, né? Porque na hora que você me fala shampoo e condicionador sólido, me dá uma sensação de volta no tempo, são rupturas de paradigma. São rupturas de paradigma. Acho que as empresas têm a responsabilidade também, né? E aí já falo um pouquinho da parte de publicidade, da parte de advocacy, de ser essa voz ativa na sociedade, porque a mudança que o mundo precisa não vai ser feita só pelas empresas, então a gente precisa da comunhão de empresas, governo, sociedade civil, ONG, mas do cidadão comum de fazer escolhas conscientes, né? Então, é uma mudança de hábito. É uma mudança de hábito. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre os stakeholders e tal, mas eu aproveitando um pouquinho esse momento, né? Você tinha citado a linha Ecos e todas essas questões, né, que você compartilhou conosco. O cliente final, ele percebe a complexidade que está por trás de toda essa questão da cadeia, desse cuidado que a Natura tem, isso chega, né, até o cliente final? A gente tenta comunicar da melhor forma possível. Às vezes eu acho que a gente falha miseravelmente, né? É difícil, é um tema complexo. Sim, de chegar. E é muita história, né, Paulo? Então, na verdade, a gente também acaba promovendo, por exemplo, muitas visitas de pessoas, às vezes, para conhecer a nossa cadeia, porque a hora que você chegar na cadeia, você fala, eureka, agora eu entendi o impacto, né? Mas a gente tem tentado evoluir cada vez mais, traduzindo de uma forma simples esse impacto em toda a sociedade. Eu falo assim porque eu adoro linha Ecos, né? Eu já usei há muitos anos atrás, uso e tal, mas eu nunca pensei, hoje eu fiquei viajando aqui no que você estava falando, tudo aquilo, né, que está por trás de uma linha da comunidade, de todo esse pacto, né, entre as partes, assim, vi uma imensidão de informações que muitas vezes a gente não pensa quando a gente está consumindo um produto, né? Então já deixo aí meu convite para você visitar nossas comunidades. Eu acho que aqui o Paulo me traz um insight do que pode ser uma fortaleza grande para a Natura nos próximos 20 anos, que é, por exemplo, a gente pensar na educação ambiental. Minha geração teve educação ambiental zero. Eu vou ver educação ambiental das crianças de hoje. As crianças de hoje tem mais disso na escola. Então, você olha para uma geração Z que está começando a assumir hoje o mercado de trabalho, e quando você assume o mercado de trabalho, você tem um poder de influência e decisão na compra maior. Acho que principalmente quando a gente está falando de uma classe B, que talvez uma classe D, C é preço e vai ficar muito feliz se puder comprar alguma coisa, mas uma classe B que já tem um poder de escolha, aqui acho que isso pode ser uma fortaleza grande, né? Acho que pode, mas eu acho que uma das discussões que eu gosto muito de ter com o meu time dentro da Natura, primeiro que eu acho que a gente, como empresa, tem que trazer todos os vetores para a mesa. Então, eu preciso, porque a gente sempre fala assim, qual é a parcela de pessoas que fazem escolha para comprar um produto de sustentabilidade, né? Então, sempre tem várias pesquisas no mercado de que isso está crescendo, etc., mas não é 100%, né? Então, para mim, eu acho que a gente tem um mantra que eu tenho que tentar trazer vida para produtos que sejam excelentes em performance. Porque a primeira coisa que o produto ele precisa entregar. Se você comprou um shampoo, você quer que seja o melhor shampoo para o seu cabelo. Número 1, né? Seja competitivo em preço. E seja também com todas as práticas socioambientais lá. Se eu entregar essa tríade, eu pego 100% do mercado como potencial para compra do meu produto. E ele é um produto inclusivo, né? Então, e aqui a gente pode devagar, né? Porque assim, a gente acabou de lançar uma linha de produtos todo dia, que é flor de jambu, que é super legal. Então, assim, que é coisas que a gente não pensa, mas, de novo, desafio social na mesa. Se a gente for olhar um retrato do Brasil, 67% da população se autodeclara como
preto, né? Preto ou pardo. Bom, se isso é verdade, que é uma verdade porque é um dado, eu tenho um potencial de fazer pesquisa e desenvolvimento para produtos que endereçam os temas de uma pele negra e parda, porque tem suas peculiaridades. Então, a gente desenvolveu toda esta linha com dermatologistas para entregar uma performance diferenciada, né? Então, agora, tem que ser acessível, ela tem que ser inclusiva, tem que estar para todo mundo, né? Mas é uma visão completamente diferente, né? Porque você para pensar, você fala, é a maioria da população. E, no entanto, todo mundo, praticamente no mercado, entregava um único produto. Então, tem muita oportunidade que, quando você vai cruzando os dados de sustentabilidade, de oportunidade, de diversidade, te abre a mente para um novo mercado e novas oportunidades de negócio, né? Perfeito. E olhando para esse contexto, acho que tem um aspecto que a gente percebe que ele é, às vezes, pouco discutido quando ESG ganhou luz. Uhum. A discussão ficou muito no E, Tá. porque efetivamente mudanças climáticas É uma agenda que está mais madura, né? está mais madura e é mais latente, né? Não tem quem não tenha. Não tem quem, infelizmente, o ano passado no Brasil, a gente viu alguns cases muito relevantes, como lá do Rio Grande do Sul. Uhum. Então já não dá mais para ignorar, não dá para falar. Não, como diz um amigo meu, conselheiro do IBGC, ele falou: mudanças climáticas caiu na porta da minha casa 3 vezes seguidas em 3 anos. Com essas tempestades, árvores caindo, etc. Mas a agenda de governança, como é que se enxerga a estrutura de governança corporativa da Natura, a integração da temática sustentabilidade na governança? Tá. Eu acho que assim, primeiro que governança é primordial, principalmente para uma empresa de capital aberta, então a gente segue absolutamente todas as regras de mercado, mas eu acho que, para além das regras de mercado, ela te ajuda muito a tornar a sustentabilidade uma cultura, a dar a direção correta que você quer que a empresa siga. Então, no caso da Natura, a primeira coisa importante de falar, né, que sustentabilidade, ela faz parte da estratégia de negócio. Então, eu não tenho uma estratégia de sustentabilidade e uma estratégia da Natura. A estratégia de negócio da Natura tem sustentabilidade, ou ela está mergulhada em sustentabilidade em todos os seus aspectos. Isso é número 1. Número 2, que é sempre importante ressaltar, quem faz sustentabilidade na empresa não é uma equipe de sustentabilidade, mas cada processo, então, supply chain tem que trabalhar seus temas de carbono 1 e 2, né? E circularidade, como eu pego o material reciclado pós-consumo e volto para o meu fornecedor. As pessoas de pesquisa, inovação e marketing precisam criar os produtos novos com menor impacto de carbono, usando menos plástico, com fórmulas vegetalizadas. Quem está vendendo, a gente precisa entender como que a gente busca, que é um dos nossos desafios, evoluir na agenda de desenvolvimento humano das nossas consultoras e como a gente evoluir em toda a temática de perseguir renda digna para as consultoras. RH vai trazer todo o público interno, então a gente vai trabalhar com todos os temas aí que hoje a gente chegou a ter, a gente tem 100% de renda digna para todos os nossos colaboradores na América Latina, a gente eliminou todo o gap salarial por diferença de gênero e raça, e aí já começa a casar com governança. Quando eu quero fazer grandes mudanças culturais na empresa, eu transformo essas metas e atrelo elas a resultados financeiros, como, por exemplo, bônus de executivo. Então, por muito tempo, que acho que até o Helmut estava lá, a gente tinha como meta percentual de mulheres em cargos de alta liderança, que era diretores e acima. Hoje a gente já tem mais de 51% de mulheres nessas posições de liderança, e agora a gente se colocou um novo desafio, que é ter 30% de pessoas negras e pardas no nível gerencial e acima, né? Então, quando eu atrelo, e veja bem, para eu atrelar a um bônus, aí eu preciso validar no Comex, no conselho,
mas eu dou uma direção muito clara de qual é o sinal que a companhia espera dos seus colaboradores. Então, hoje, a gente tem uma governança que é um comitê, um conselho, então, pelo menos 4 vezes ao ano, eu tenho reuniões com membros do conselho, é o Comitê de Sustentabilidade, no nosso caso, é formado pelos 3 fundadores da Natura, um membro independente, que é o Roberto Vac, que tem muita experiência em ESG e também nos temas da Amazônia, e uma terceira conselheira do board, que é a Duda Kertz. E aí a gente, primeiro, faz revisão de todas as entregas que a gente se comprometeu publicamente, trata dos principais temas, e o papel deste Comitê de Sustentabilidade é questionar sobre para onde vamos, qual que é o próximo desafio, né? Então, que para a gente é maravilhoso, né? Ter o Guilherme Leal aí, que é um dos nossos fundadores e que é um apaixonado por sustentabilidade, ele sempre está olhando e falando, quero mais, para onde a gente vai, né? Essa empresa nasceu com esta vocação, né? Então, acho que esse é um lugar muito de setar inspiração, de como que a gente vai no longo prazo. Como é que ok, nós temos, que é o comitê executivo aqui da empresa, a gente se comprometeu com todas essas metas, né? Como que a gente faz a transformação do negócio para entregar tudo isso, né? E, acima de tudo, como a gente transforma esses desafios em oportunidades de negócio. Então, o tempo inteiro a gente vem discutindo isso. Mas eu acho que ele seta a cultura também, a governança, e poucas pessoas pensam a respeito. Acham que a governança é aquele capítulo chato, né? Mas você pode usar muito como uma ferramenta para reforçar o caminho que você quer direcionar a sua cultura. Perfeito. Eu, como uma pessoa egressa de consultoria de RI, participei de muito IPO, brinco que tinha muita empresa que achava que governança era o kit que o advogado te entregava ali de políticas e práticas para você fazer o check do novo mercado. E não é ali que agrega o valor, né? Onde agrega o valor é o que você colocou justamente dessa questão de cultura. Que eu achei mais interessante no que a Ângela compartilhou é que, assim, né, você vê claramente que no caso da Natura, a sustentabilidade, ela não está lá num departamento, num grupo, num comitê, etc. Você vê que todos os processos, a sustentabilidade é algo que é intrínseco aos processos, né? Ela está em todo lugar. É isso. A empresa respira isso. O Paulo, e sabe que isso, talvez o melhor exemplo sou eu estar sentada nessa cadeira aqui hoje, né? Porque eu acabei... Como que eu cheguei aqui nessa cadeira? No passado, quando era gerente de compras e diretora de compras, eu tinha todo o time que faz o relacionamento com as comunidades da Amazônia, toda a negociação fair trade com a Amazônia. Então, eu fui para as comunidades conhecer tudo isso, como fazer esse processo, e eu participava como board member da UEBT. Então, eu aprendi toda a parte de biodiversidade e Amazônia aí. Depois de um tempo, ainda em suprimentos, eu assumi a história de material reciclado pós-consumo. A gente falou, precisamos resolver isso, a gente precisa abastecer, mas olha a ótica, eu preciso ter material para fazer minha embalagem. Como que a gente vai coletar isso e voltar? Então, a gente estruturou o que a gente chamava de programa Elos, que são os elos da cadeia, né? Estruturamos isso. Falei, aprendi de circularidade de material. E depois, como eu tinha em manufatura já, eu assumi toda a parte de escopo 1 e 2, que é a parte de descarbonização dos processos produtivos, então, boiler, né, sistema de refrigeração, como a gente vai tornar isso mais efetivo e com menor impacto de carbono. E aí eu falei assim, aprendi toda a parte de carbono. Então, eu tinha uma série de assets, sem contar que toda a parte social, então, assim, como eu tinha um público muito grande de fábrica, a gente tinha toda a parte já de diversidade, toda a parte de inclusão, né, de gênero, raça, etc. Então, eu fui aprendendo todos esses skills dentro de supply chain. Daí, essas coisas me empoderaram para estar onde eu estou hoje, com muito mais tranquilidade, porque eu sei como funciona na prática e que é possível você fazer, né? Muito legal, muito bacana. Acho que eu sou meio exemplo vivo de que o sucesso da estratégia é você estar realmente, não sei qual é a melhor palavra, né? Impregnado, embedded. Realmente, ele faz parte do DNA de
toda a empresa, De né? toda a Ele empresa. não tá recluso a um time, a um Não, departamento, não pode entendeu? estar. Tudo isso faz, todos os processos, sejam eles industriais, decisórios, da cadeia e tudo mais, a sustentabilidade está ali dentro de alguma forma. É isso. Que às vezes eu faço uma analogia, que eu acho que o papel da cadeira de sustentabilidade ao longo do tempo é quase que sumir, né? Enquanto Exato, estrutura. exato. Eu lembro nos anos 90, na minha época de faculdade, tinha dire... vice-presidente de qualidade, É diretoria verdade. de qualidade em tudo quanto é empresa. Esse é algo que ao longo do tempo ela Eles, existe, mas a estrutura mudou. Ela é uma estrutura muito mais... exato. Talvez muito mais conectada com o processo produtivo, né? Você Exatamente. está correto, e eu acho que sustentabilidade, o ideal seria que a gente conseguisse chegar numa otimização que cada área tivesse a sua perninha lá de sustentabilidade dentro, né? Uhum. E de fato, quando a gente olha na Natura, a gente tem processos mais evoluídos e mais sólidos e outros um pouco menos, mas, por exemplo, em supply chain, a turma que cuida de cadeias e comunidades está dentro de supply chain, e tem uma outra equipe que cuida de toda a parte de devida diligência, né, de fornecedores para além da Amazônia, e toda essa parte de circularidade de materiais que é dentro de supply chain, não faz parte da minha equipe. A gente trabalha super juntos, né, mas... Uhum. Uma coisa que você falou super interessante foi da questão da... Nós não temos a estratégia de sustentabilidade, a estratégia da companhia. Tem uma estratégia assim integrada. E uma Isso. outra área que a gente tem percebido ter, em algumas empresas tem a mesma questão, é a questão de gestão de riscos e oportunidades. Boa. Que acho que essa é outra pergunta que a gente queria entender. Assim, Tá. como é que você enxerga hoje essa questão de gestão de riscos? E sabe que eu enxergo isso como a oportunidade de sustentabilidade sair dessa agenda anti-walk, do pessoal verde que quer abraçar a árvore e não está olhando para o negócio, para a gente trazer para a mesa de negócio os impactos e dependências do capital natural, do capital, né, da parte que vem com carbono, e a última agenda que está vindo aí da parte de inequalidade social, né, que aí eu já falo de 3 frameworks, que é o TCFD, TNFD, e está saindo mais recente aí o TISFD, né. Então eu olho isso de uma forma muito positiva, porque eu acho que, como você falou anteriormente, o ano passado foi um ano que a gente sentiu crise climática na veia, né? Então ela está ficando cada vez mais frequente e cada vez mais democrática, né? Porque antigamente a gente via mais no sul, no Globo Sul aqui, né? Agora a gente está vendo no Globo Norte, Valência, uma série de catástrofes em Europa também que não era normal da gente ver, né? Quando a gente olha o lado dos cientistas, a gente sabe que 6 dos 9 limites planetários, eles já foram ultrapassados. Então, assim, a gente tem mais do que evidência para falar assim, cara, não é a hora de retroceder na agenda ESG. A gente tem que acelerar se a gente quer ter um mundo para a gente viver nos próximos anos, né? E ainda assim, a gente encontra gente remando contra, concorda? Né? Gente incrédula, não vai ser tanto, não vai ser tão ruim. Então, eu acho que quando a gente olha aqui, principalmente no mercado brasileiro, B3 e FRS S1, S2 vindo, que traz a obrigatoriedade de você amarrar seus riscos e dependências, trazendo esse valor financeiro de impacto para o negócio, aí a gente sai de uma conversa de mesa de sustentabilidade para falar assim, vamos para a mesa de investidores sentir o quanto que esse negócio pode ganhar ou perder se ele não trabalhar nisso? Então, eu vejo isso como uma oportunidade, tá? Apesar de todo o trabalho, e aí também não vou negar, eu acho que assim, a agenda está ficando, essa agenda de governança, de gestão de dados, está ficando cada dia mais complexa. Né? Então, gerar dados, amarrar o dado de sustentabilidade com o dado de finanças. E aí, por fim, para não escapar da sua pergunta, porque você falou de riscos, né? Riscos, a área de riscos tem
a responsabilidade, a gente trabalha todo mundo muito junto, então lá a gente está em risco, sustentabilidade e controladoria, trabalhando muito junto para falar, ó, esse daqui é o risco e dependência que eu tenho, né? É o mesmo, e mostrando o impacto dele na matriz de negócio, não é um risco e dependência de sustentabilidade, e como eu atrelo ele ao tema financeiro. Bacana. Até aproveitar essa conversa para já lembrar que vou reforçar que eu já convidei a Alessandra para vir conversar, ela tá sem graça ainda. Mas a gente vai... A lei é muito boa. Ainda vai trazer ela para fazer um pouco mais dessa conexão do financeiro. Vale a pena. Mas eu acho que é super legal, porque a gente tem um desafio... Tem um desafio grande nesse aspecto, assim, não é uma prática comum de mercado. Eu falo assim, Natura é um bicho um pouco fora da curva nessa discussão, né? Vocês estão discutindo alguns anos atrás, vocês começaram a discutir o Environmental Profit and Loss. Uhum. Depois vocês caminharam agora para o Integrated Profit and Loss. Como é que foi essa jornada, por exemplo, dessa discussão? Eu acho que a jornada veio sempre nessa tentativa, e eu acho que assim, né, como a gente sempre trouxe a história de sustentabilidade para dentro do negócio, internamente a gente tinha uma dor de falar, tá bom, eu quero entender no final do dia qual que é o meu impacto do ponto de vista social e ambiental. E a gente começou a trabalhar com Capital Coalition, WBCSD, e entender essa metodologia. Então começamos lá com Environmental Profit and Loss, então subimos todo o impacto de natureza e de meio ambiente, né, e majoritariamente impacto de carbono, etc. Depois a gente falou assim, pô, mas eu tenho também camadas de desenvolvimento humano, de social, e a gente falou assim, queremos entender o impacto do todo, porque só para lembrar, a gente acho que começou nessa jornada com environmental ali por 2016, né? E por outro lado, do lado social, já faz 10 anos que eu trabalho com índice de desenvolvimento humano para as minhas consultoras de beleza, né? Lembrando que eu tenho na América Latina 3,5 milhões de consultoras vendendo Natura e Avon. Então, e a gente já tinha uma tese de que este modelo de venda direta é um modelo distributivo de renda por natureza, né, pelo próprio desenho dele, e ele ajuda nesse índice de desenvolvimento humano. Então a gente falou, pô, nós precisamos plugar a parte social para eu entender o impacto. Então a gente trabalhou com essas instituições para criar o Integrated Profit and Loss. Tem outras empresas que usam, né, acho que cada uma desenvolvendo mais ou menos o teu modelo. E hoje a gente consegue trazer uma clareza para o negócio. Então a gente faz fechamentos anuais. Então hoje eu sei que para cada R$1 de receita líquida que eu faço, eu tenho um impacto positivo de R$2,7 para as pessoas e para o planeta. Mas além disso, o legal é que ela te dá a possibilidade de você olhar os capitais separados, né? Então, e a gente que está buscando regeneração, a gente fala assim, olha, nós temos que ser um IPNL positivo e tem que ser positivo individualmente em cada capital. Então, hoje, quando eu olho o meu IPNL, eu sei que da parte social eu tenho um impacto positivo, humano eu tenho um impacto positivo, mas eu ainda tenho um impacto negativo no capital natural, que, óbvio, tem a ver com o uso da terra, o uso da água, todo o processo de carbon footprint, né, do meu impacto de carbono em toda a minha cadeia de valor. E aí eu dependo de descarbonizar toda a minha cadeia de valor, que a gente tem metas aí de net zero até 2030 para escopo 1 e 2, e reduzir 42% de escopo 3, e depois até 2050 ser net zero. A hora que eu fizer isso, eu consigo ter um capital natural, talvez muito próximo do zero. E os outros capitais que são positivos, ele também me traz clareza das oportunidades que eu tenho ainda de evoluir, né? Então eu falo assim, olha, a distribuição de rendas na consultora é boa, mas eu ainda tenho oportunidade de trabalhar mais na base da pirâmide. Então é uma ferramenta que te ajuda muito a dar clareza de quais são as suas alavancas para ir melhorando o impacto. E ela traz uma visão integrada, né? Então, assim, nada existe se você não tiver o capital financeiro positivo, e
acho que aí ela também começa a te trazer a lógica das coisas estarem interligadas, né? Bacana. Eu acho que uma outra coisa legal que você comentou agora foi essa questão do movimento woke, anti-woke. E vocês recentemente fizeram uma reafirmação pública de compromissos. Acho que tá dando para entender muito claro esse ponto que a gente está falando de estratégia, governança, riscos. Isso aqui está muito integrado nessa reafirmação, né? Eu acho que é muito integrado, né? Como que eu falei assim, como eu falei, isso é um valor para a empresa, né? A gente não faz sustentabilidade porque é moda, mas a gente nasceu dessa forma. E acima de tudo, né? Voltando um pouquinho no tema de se posicionar, né? Ou de tudo que a gente faz em relação à advocacy, que é sempre uma pergunta também. Eu acho que tem a ver com o entendimento de que as mudanças que este mundo precisa, né, para a gente continuar tendo um mundo habitável, não vai ser feito individualmente. Então, a hora que eu me posiciono é para convidar outras empresas, governos, sociedade civil a fazer esse movimento, a fazer parte. Né? Principalmente no momento que a gente está vendo um monte de empresa dar um passo para trás, você fala, cara, não podemos. Olha a crise climática, como você disse, batendo na porta aí todo dia, né? Nós não temos tempo mais para isso. Talvez a gente seja uma das últimas gerações, ou se não a última, a ter a possibilidade de fazer essa mudança em busca de recuperar, né? De regenerar esse planeta que a gente habita. Especificamente no case Natura fica mais evidente o que uma perda de biodiversidade causa de estrago no business, assim, que vocês evidenciam, não que outras empresas não vão ter as perdas, mas talvez seja mais difícil de enxergar. Exato. Talvez eles tenham mais dificuldade de enxergar isso no curto médio. Só vão perceber quando já perdeu, quando já chegou na DRE, já chegou no balanço. Exato. Aí ele descobriu que aquela mudança na biodiversidade, que aquele impacto ambiental já gerou o prejuízo. E aí a conversa de você ter uma boa matriz de risco para você entender onde são seus riscos e dependências de cadeia e ter o plano B, C, D estabelecido para, se der uma seca, eu não tiver castanha aqui, como que eu vou coletar tudo isso para não posso sair no mercado e falar assim, não vou ter ecos para vender. Até posso chegar e falar, não tivemos safra, não vamos ter, mas imagine o impacto na receita da Natura. Sim. Então, a gente, ao longo de todo esse tempo, foi ampliando o número de cadeias. Hoje, eu não atuo só com comunidades do Brasil, da floresta amazônica, eu já estou presente no Peru, na Colômbia e no Equador. Então, você vai entendendo quais são os seus riscos e dependências e criando planos de mitigação também, né? Perfeito. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa de uma indústria têxtil falando sobre a reciclagem do produto têxtil. Ela falou, a conta não fecha. Então por que a gente faz? Porque, inclusive, se a gente tiver uma quebra gigantesca de safra de algodão, a reciclagem é uma das minhas válvulas de escape. Exato. Que ela falou, se a quebra da safra for tamanha, eu tenho para onde correr. Então, mas você trouxe uma coisa super legal, né? Porque assim, a conta não fecha hoje, que tem o algodão, tem a água, no nosso caso tem a castanha. A hora que a gente for para um evento de uma crise climática, que eu começo a não ter em abundância o commodity, não precisa ser nem o commodity, né? Numa seca extrema, não ter água para produzir, aí vai fechar e vai fechar muito rápido a conta. Só que só vai sair na frente quem trabalhou antes trazendo essa alternativa do material reciclado pós-consumo, de reduzir a quantidade de água no seu produto, de pensar num shampoo sólido. Então, pode ser que seja uma vantagem competitiva até, né? Entendi. Ou seja, fazer os cenários de acordo com o que está enxergando de uma forma mais ampla, né? A gente fica E eu brinco que a gente, quando eu estou discutindo materialidade, eu brinco e falo, olha, toma cuidado, você está fazendo materialidade de retrovisor ou de para-brisa? Exato. Você tem que olhar, tem que olhar os dois. Tem que olhar os dois. Só para-brisa vira devaneio.
Imaterialidade é materialidade, né? Ela vai chegar ali duríssima. Que bacana. Olhando assim um pouco mais para a questão da cadeia, né? Obviamente você é a melhor pessoa de natura para falar de cadeia, até porque quem botou muito a mão. O que você percebe de transformação da cadeia ao longo desse tempo? Como é que você enxerga essa parceria da cadeia com a companhia? Você acha que teve uma mudança muito grande nesses últimos 20 anos? Eu acho que vem evoluindo. É óbvio que depende muito de qual papel protagonista você quer ter. Então, no caso da Natura, a gente e entendendo, né, que parte do meu escopo 3 importante vem com material de embalagem e com a matéria-prima. Né? Então, quase 30% aí do meu escopo 3 está aí, entre os ingredientes de matéria-prima e os materiais de embalagem. Então, não tem outra forma de você reduzir seu impacto se você não trabalhar e não trouxer seus fornecedores juntos. Então, acho que foi o ano passado, a gente criou o que a gente chama de o supply chain regenerativo, né? Então, hoje a gente tem mais de 100 fornecedores que assinaram esse acordo com a Natura. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer um comprometimento dessas empresas em, primeiro, mensurar carbono, seguir uma metodologia, ter uma meta, ter um objetivo de redução de carbono. E aí a gente tem reuniões frequentes com eles para entender a cadeia total. Então, assim, da cadeia desta matéria-prima que você me fornece, qual é o principal impacto de carbono? Vou te dar um exemplo que foi muito legal. Cadeia de vidro para perfumaria. O principal impacto está no forno, pelo consumo de energia ali no forno. Então, dependendo da sua matriz energética, ele vai me vender um vidro com muito mais impacto de carbono ou menor impacto de carbono, né? E a gente já tinha evoluído nos nossos vidros de fragrância, colocar até 30% de material de vidro reciclado pós-consumo no vidro. E o impacto não era tão significativo. Quando esse fornecedor entendeu, ele falou assim, ok, vamos mudar para uma matriz energética melhor. Isso teve um impacto tremendo no carbono que vem junto com o material de embalagem, né, junto com o frasco de vidro. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido de identificação dos potenciais, mas também discutido, essa matéria-prima não tem solução. Tem um contratipo? Tem outra matéria-prima que a gente, né, consiga substituir com a mesma performance, mas com menor impacto? É uma agenda conjunta, né? Eu volto de novo naquele ponto assim, é todo mundo de mão dada, se ajudando, desde o ponto de vista de conhecimento, tecnologia, mas um entendendo o impacto e independência que a gente tem nesse processo. Ângela, muito legal tudo isso que você está compartilhando com a gente, né? E eu fico imaginando aqui como que vocês fazem quais métricas vocês utilizam, né? ESG, como que vocês monitoram todos esses processos, não só da cadeia, mas como um todo? A gente tem muita métrica, não sei Imagino te falar que a sim. quantidade, mas assim, em 2020 a gente lançou um documento que se chama Compromissos com a Vida 2030, que ele está dividido em 3 capítulos, então eu sempre brinco assim, 2030 é o primeiro check rumo à regeneração. Então, a gente está dividido lá em natureza, nos aspectos de natureza. Vou te falar alguns indicadores que eu tenho. Entregar até 2030, preservar 3 milhões de hectares da floresta amazônica em pé. Depois eu posso dar exemplos de que tem coisas bem legais que a gente faz aí. Ter um número adequado, acho que são ao redor de 49, se eu não estou equivocada, as comunidades na região. A gente tem um compromisso em entregar expend da Amazônia, porque eu sempre tive esse objetivo de ir aumentando o quanto eu pago para as comunidades, para o desenvolvimento social dessas comunidades. Depois... Aí aqui tem toda a questão de carbono. Então, Net Zero escopo 1 e 2 até 2030, reduzir 42% de escopo 3. E depois Net Zero total até 2050.
Depois eu vou para um segundo tema, que é toda a parte social. Então, na parte social, eu tenho índice de desenvolvimento humano das minhas consultoras de beleza, eu tenho toda a parte de ter 30% de pessoas negras em cargos de liderança, 51% de mulheres na liderança que a gente já atingiu, 100% de equidade, de renda digna para todos os colaboradores da empresa que a gente já atingiu. Então, tem uma série de indicadores sociais e humanos aqui. E, por último, todo o tema de circularidade, que vai entrar, chegar em 50% de material reciclado pós-consumo nas nossas embalagens, aumentar para 100% reutilizável, reciclável, refilável e compostável todos os materiais. Tem o próprio IPNL, que a gente quer aumentar o impacto da empresa em relação ao planeta e às pessoas. Então, tem um set imenso de indicadores que, voltando na governança, trimestralmente eu estou com o Comitê de Sustentabilidade, estou com o COMEX, reportando se estamos indo bem ou não. E vocês se debruçam em cima dessas métricas aí? Nós debruçamos nas métricas e quais são os projetos que alimentam as métricas e como estão indo, né? Certo. Então, por exemplo, a história de preservar 3 milhões de hectares, hoje nós estamos em 2 milhões de hectares, ao redor de 2,1 por aí, milhões de hectares. Como que eu faço isso? Então, através da compra dos insumos da biodiversidade, né? Então, quanto mais eu vou aumentando comunidades e a consciência de que a árvore em pé vale mais do que ela cortada, você vai mantendo, né? E a gente até foi muito legal porque teve um cara da Wharton University que estudou isso no mestrado e foi acompanhando as nossas comunidades num período, acho que de 10 anos, e ele observou cientificamente, né, que nas regiões onde a natura atua, o desmatamento é infinitamente menor do que as áreas comparáveis ao redor. Né? Então a gente fala, pô, estamos na direção certa. Mas outro exemplo que a gente vem trabalhando muito é o sistema agroflorestal do óleo de palma. Então, todo mundo sabe que o óleo de palma foi responsável por devastar a maior parte das florestas tropicais, né? A região do Pará é onde a palma vai muito bem. E a gente pesquisou durante uns quase 18 anos, 15, 18 anos, o sistema agroflorestal, que nada mais é do que você misturar a palma de dendê, que não é uma espécie da Amazônia, com até 18 outras espécies da Amazônia, como cacau, andiroba, né? Você parte de um pasto que está lá abandonado e você planta essas coisas misturadas. Elas crescem e, óbvio, que como são espécies diferentes, elas vão adquirindo alturas distintas e elas recompõem ou regeneram a floresta. Legal. Você mantém o carbono lá. Então, a gente está fazendo esse scale-up com o objetivo de ter 100% do nosso óleo de palma vindo desse tipo de sistema. Projeto super complexo, projeto claro. Atualmente a gente deve estar aí ao redor de uns 600 hectares plantado e com uma ambição de chegar em 45 mil hectares. Então a gente vai criando estratégias e fazendo a conta, falando, vamos chegar no indicador ou não, tá? Então, sensacional esse projeto. Esse é legal. E assim, pasme, né? Porque como a gente pesquisou por muito tempo, na cooperativa que a gente pesquisou, que é o Canta, você tem uma plantação de monocultura para comparar com o sistema agroflorestal. Quando você está na monocultura, sei lá, está 35 graus. Está uma do lado do outro. Você veio para cá, né, que já tem 15 anos, então as árvores baixa uns 4 graus de temperatura medido no termômetro. E aí eu afirmo, porque eu estive, eu falei assim, é incrível. Sim, muito legal. E eu acredito que eu moro numa área aqui de floresta. Eu chego em casa com 3, 4 graus a menos. Exato. E isso eu tô dentro da cidade de São Paulo. É isso. É bem curioso. Começar a falar de futuro ainda? Sim, senhor. E olhando aqui, como é que vocês estão preparando a empresa para os próximos anos? Assim, obviamente eu enxergo que vocês já deram toda uma questão de... Tem uma questão toda de governança já implantada. Mas o que a gente pode destacar mais dessa preparação? Eu acho que os principais caminhos para a gente, eles já estão setados nessa visão 2050 que a gente deve
Na verdade, a Visão 2050 foi desenhada há 10 anos atrás e a gente revisitou agora. E esse ano a gente vai fazer o lançamento da Visão 2050. Então, aguardem que a gente vai convidar vocês para o lançamento aí. E todo mundo do canal, né? E eu acho que é legal que assim, essa Visão 2050, que a gente está chamando caminhos para a regeneração, ela vai dar mesmo caminhos do que a gente deve perseguir para nos transformar em um negócio regenerativo, né? E além disso, eu acho que olhando o ponto de vista de governança, a gente vem aprimorando muito, né? Cada vez mais assim, uma coisa é como que a gente usa a governança em prol de cultura, como que a gente fortalece ainda cada vez mais a cultura de sustentabilidade, né? Às vezes eu sempre brinco que quem trabalha em sustentabilidade é quase como evangelizar, né? Você tem que falar todo dia e reforçando esse valor, porque a empresa também entram pessoas novas, saem, então você precisa garantir que desde o processo de integração de um novo colaborador, ele entenda que ele está entrando em outra empresa, numa empresa que sustentabilidade, esse valor não sai da mesa, né? Em tempos difíceis, em tempos fáceis, tinha um antigo presidente da Natura que falava assim, trabalhar na Natura vai dar mais trabalho do que trabalhar em outra empresa, porque você tem que entregar o resultado financeiro gerando impacto positivo. Dá mais trabalho. Vai ser mais difícil, mas quebra a cabeça aí que vai sair, né? É isso. Perfeito. Olhando para esse mercado que a gente tem, você falou mais cedo de FRS, né? Vai ser um desafio grande para muitas empresas no Brasil que ainda não tem muita familiaridade com essa temática de sustentabilidade, de fazer a gestão de sustentabilidade. Tem fãs, não, é fazer o reporte. Eu falei, calma, você precisa reportar o que você faz. Você vai ter um processo de auditoria, de asseguração muito diferente do que a gente está acostumado hoje. Não é só fazer um PowerPoint e mandar para o mercado. Você vai ter que ter toda uma estrutura por trás. Que conselhos que você dá para uma empresa que está nessa... talvez não esteja num momento de jornada tão avançado assim? O que você enxerga? Eu acho que é começar a jornada, né? Precisa entender quais são impactos e dependências, as materialidades que estão na mesa. Acho que o entendimento claro de que definitivamente FRS não é um assunto... deixa lá para o pessoal de sustentabilidade tocar. É um assunto muito integrado de negócio. Então, como eu falei anteriormente, a gente vem tratando esse tema na Natura com pelo menos 3 atores muito fortes na mesa, que é sustentabilidade, riscos e finanças, né? Entende, né? Senta, estuda, né? A gente mesmo chamou aí consultoria para a gente discutir e entender assim, olha, o que pega, como que funciona, como a gente estrutura e até adaptações em seus sistemas para como que a gente, né, concilia dados de riscos de um lado com o financeiro do outro. Então, é um processo complexo que necessita energia. Mas tem toda uma tarefa antes a ser feita, né? É o que você falou. E acho que passa muito pelo que você falou da questão de que a gente está conversando aqui, da questão de riscos, né? Se você não entender os riscos, não mapear, não gerenciar, vai ser muito difícil você... Vai ser difícil, você corre o risco de olhar para o risco errado, né? Então, é uma análise que tem que ser bem feita, muito criteriosa, para colocar na matriz de risco do negócio realmente quais são os riscos de você impactar o negócio, né? E um comentário que você fez em cima daquele meu da cadeia texto lá, que eu falei, a conta não fecha, também você fazer a análise errada. Se você olhar só para o retrovisor, exato, talvez você também não encontre a materialidade financeira adequada. Exato. Você tem que fazer uma projeção de para onde a gente está, para onde qual é o cenário futuro, né? Se a crise acontece, né? Qual é o cenário? Excesso de insumo, falta de insumo? Se é falta de insumo, com o que eu abasteço minha cadeia? Não vou ter o que abastecer. Pô, o que eu volto para o mercado e falo? Qual que é o impacto de ficar X meses sem vender uma linha no mercado? Então, acho que tem que ser muito consciente para fazer essa análise bem feita. Que é uma coisa que na minha trajetória lá de RI eu falava assim, gente, toda hora a gente fala efeito não recorrente. O não recorrente, quando ele começa a ser... frequente. Começa a ter uma frequência muito alta, você tem um problema de mapeamento
Exato. do teu negócio muito forte, né? Na crise climática estava assim, né? Antigamente era um efeito não recorrente, né? O ano passado a gente teve, só no Brasil, acho que uns 3, 4 efeito não recorrente de crise climática, né? Por isso que eu falo, não dá mais pra gente fechar os olhos e falar que tá tudo bem, que... Esse ano, você pega aqui em São Paulo, a gente teve um volume totalmente fora da curva de quantidade de dias sem chuva, em pleno verão. É isso. Cadê aquela famosa chuva de verão de fim de dia? Não veio. Então vai tirando vai mudando. Isso, para alguns business, muda muita coisa, né? Mas sabe o que me pega mesmo? É falar assim, gente, a gente não tá aqui falando, eu acho, né? Baseado nas últimas evidências, a crise climática. Tem estudo, tem cientistas, né? Renomeados falando. A gente já passou 6 dos 9 limites planetários. Talvez a gente chegue a um ponto de não retorno. E ainda assim parece que a gente não está levando a sério, né? Então me choca um pouco quando a gente, como humanidade... Sim. Eu queria aproveitar até fazer uma pergunta pessoal assim para você, Ângela, né? Porque a gente que está nesse circuito aqui do ESG, a gente vê assim, cada empresa tem uma trajetória, a sua jornada e tem desafios diferentes, né? Mas uma coisa muito recorrente que a gente vê é assim, a dificuldade às vezes do engajamento, às vezes do board, ou engajamento da própria liderança dentro da companhia, né? O que você poderia compartilhar assim, com os colegas, né, que enfrentam também esse dia a dia, de como conseguir engajar a alta liderança da empresa nessa questão da visão ESG? Eu acho que assim, para mim cada vez fica mais claro a história do mantra que você precisa levar sustentabilidade para trazer resultado para o negócio. Enquanto sustentabilidade for olhada como aquele pessoal ali que ele está preocupado no impacto, ele quer fazer um trabalho voluntário, enquanto for um negócio apartado, o negócio não leva a sério. Então, para mim, estar conectado e ser valor para o negócio é o número 1. Entenda a vocação da tua empresa, né? E outro dia eu estava num benchmarking com uma empresa que falou assim, e a gente discutindo, ele falou assim, como que será que você veria? Eu falei assim, cara, você é um cara de saúde, olha o impacto social, não vai querer falar da floresta amazônica, por exemplo. Então, assim, entenda qual que é a vocação da sua empresa e aonde você pode mais se diferenciar usando sustentabilidade como um vetor de crescimento, um vetor de uma circularidade de negócio. Isso para mim, número 1. Número 2, trabalhe em todos os processos da empresa, né? Então, por exemplo, no meu time eu garanto que eu tenho pessoas do meu time no board de supply chain, no board de pesquisa e desenvolvimento, no board de negócios, para garantir essa familiaridade com a agenda. Outra coisa, total aproximação com recursos humanos. Precisamos garantir que a pessoa que entre nessa empresa saiba que isso que é um valor, né? Depois, persistência e resiliência, né? Não tem jeito, acho que você tem que todo dia ir reforçando, pensando numa nova oportunidade, né? Fico pensando mesmo aqui, quando eu olho o trabalho que a gente está fazendo aqui, né? Uma oportunidade de divulgar o que a gente está fazendo para a sociedade, mas isso também, quando a gente volta para a Natura, para o colaborador da Natura nossa, olha, fiquei orgulhoso de ver a Natura num podcast. Né? Então a gente também tem uma influência muito grande aí com a parceria da equipe de comunicação, de relações institucionais, tanto de dar aula, a gente faz um monte de agenda externa com esse objetivo também de transformar a empresa, ter esse reconhecimento. Então, por exemplo, o ano passado tem uma pesquisa da Globescan feito com alta liderança, que ela traz as empresas que são mais reconhecidas mundialmente em sustentabilidade. A Natura é a 3ª do mundo. Caramba. Aí a gente fala, nossa, a gente tem uma base muito sólida na América Latina, estamos presentes em bem poucos países com a marca Natura fora, e a gente é referência. Isso traz orgulho para a comunidade interna da Natura e é uma forma de você retroalimentar e ir construindo e fortalecendo essa agenda dentro da empresa. Muito bom. Perfeito. Eu acho que
aprendi bastante que hoje foi super importante de ouvir de você algumas coisas que eu sempre acreditei, como por exemplo, não existe estratégia e estratégia de sustentabilidade, ou não deveria existir, porque acaba acho que dissipa energia. Dissipa. Acho que a energia principal sempre é na integração, que eu enxergo como o desafio-chave da implantação de FRS. Que você bem falou, né? Não dá para falar, olha, sustentabilidade, resolva. Não. Contabilidade, toma aqui, agora o Conselho... Transforme em números. Não, o Conselho Federal de Contabilidade foi lá e falou que o contador é o responsável pelo relatório. Ok, ele vai assinar, só que ele não vai produzir sozinho. Exato. Você não consegue pegar o Mas contador isso e falar... é muito legal, vira. né? Eu sempre olho para a FRS e falo, putz, eureka, né? Então, muito do esforço de você querer levar o tema para dentro do negócio, você não precisa mais, porque as ferramentas externas estão levando você nessa posição, né? E aí muita gente vai ser obrigada, até quem não queria vai ser obrigado a pensar. E a discutir sustentabilidade, é isso. Perfeito. Queria agradecer muito. Eu aprendi, reforço. Eu que aprendi agradeço bastante hoje. o convite, assim, vocês conseguem deixar a gente à vontade num podcast, então muito obrigada mesmo pela oportunidade. Nós que agradecemos aqui sua vinda e foi um baita aprendizado. Eu saí daqui e quero ler mais sobre... Deixo o convite para vocês irem visitar as comunidades da Amazônia, nossas fábricas, né? Porque para a gente é realmente uma forma também de disseminar tudo que a gente faz aí. Muito bom. E para você que acompanha a gente até agora, muito obrigado. Aproveito para pedir, né, o seu like. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, escreva aí para a gente. Peço também para compartilhar esse material, afinal, como a própria Ângela e o Denis comentaram, né, esse é um trabalho de uma certa forma também educativo, né, então vamos levar esses conhecimentos para mais longe, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.